Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha, advogada e professora nas áreas de Direito Imobiliário e Urbanístico. Voltamos hoje com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para tratar de um importante precedente do Superior Tribunal de Justiça que estabelece entendimento sobre a área de uso capião extraordinário. Até então nós tínhamos aí uma discussão que inclusive levou a 6.000 processos estarem suspensos justamente porque haviam conflitos aí sobre o fato de a legislação infraconstitucional estabelecer módulos mínimos, ou seja, haver violação da norma constitucional. E nesse sentido, então, estabeleceu-se agora, a partir do rito dos recursos repetitivos de tema 985, que, havendo preenchimento dos requisitos para uso capião, não há por que impedir essa pessoa, esta parte, de obter então aí esse uso capião, essa sentença que vai então declarar em seu favor esta uso capião. Então não pode ser impedido caso haja então a fixação de módulo inferior por legislação infraconstitucional, que neste caso especificamente seria a legislação municipal. Quando nós falamos então destes recursos ou desse tema, 985, sabe-se que será aplicado para estes 6.000 processos que estão suspensos nos tribunais inferiores, de modo que eu não poderei mais sofrer a limitação decorrente então desta, ou melhor, deste estabelecimento de módulo mínimo, mesmo porque, de acordo com o que dispõe a própria Constituição Federal, eu tenho a possibilidade de usucapir extraordinariamente a área, que tem o requisito que pode ser ali dos 15 anos e pode inclusive ser reduzido para 10 anos quando eu estiver vivendo, enfim, produzindo nesta área, residindo nesta área. Então, quando eu falo de requisitos legais, eu tenho que me apegar justamente ali ao artigo 1238 do Código Civil, que estabelece que eu tenho que, então, estar durante 15 anos neste imóvel, exercendo de forma mansa, pacífica e ininterrupta, então, esta posse sobre esta área, ou então, a requerimento desta parte, eu posso ainda reduzir este prazo para 10 anos, desde que eu comprove que nela resido e também produzir ou então realizo obras ou serviços de caráter produtivo. Então, nesse sentido, se eu já cumpro os requisitos determinados expressamente ali, tanto na Constituição Federal, eu falo dos capião especial urbana, que eu também não posso ser impedido, então, por legislação infraconstitucional, quanto também no 1238, no sentido de dizer que eu preencho esses requisitos, eu tenho inclusive a prescrição aquisitiva, que é aquela que embala, aquela que enseja o meu pedido de uso capião, não há que se conceber que eu esteja, por exemplo, sendo limitado para este pedido, caso eu tenha uma área inferior dentro dessas limitações, ou seja, no recurso, inclusive foi salientado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que se o legislador quisesse estabelecer parâmetros mínimos para uso capião de área urbana, certamente o teria feito de forma expressa. Mas isso não aconteceu. Então, não tendo havido essa limitação expressa, não há que se falar nessa possibilidade de que a norma municipal, através do estabelecimento desses módulos, venha então a limitar o direito daquele que pleiteia a obtenção aí dessa declaração, dessa titularidade, enfim, da uso capião desta área. Então, neste ponto, vale a pena nos apegarmos aí expressamente ao que dispõe a legislação, ao artigo 1238 do Código Civil, a fim de que nós consigamos também entender essa sistemática a partir de agora até
para possibilitar àquele que tem o direito de não apenas persegui-lo, mas também de obter esse direito. E também vejam que nós temos algumas considerações relativamente então a essa questão da uso capião aqui nesse RE, que é o 422349, no qual esse mesmo relator esclareceu que estabeleceu-se a inexistência de inconstitucionalidade na lei municipal que fixa o módulo urbano em área superior a 250 metros quadrados, desde que isso não impeça ao particular a aquisição do direito de propriedade de área menor. Ou seja, aqui ficou claro que não pode haver essa limitação a tolher o direito daquele que pretende ver então essa declaração ocorrendo em juízo, ver esse direito a ser titular dessa propriedade, então sendo obtido com a sentença que vai assim dispor. Sendo isso então que eu tinha para tratar com vocês no dia de hoje, me despeço, agradeço mais uma vez pela audiência e eu sou a Débora de Castro da Rocha, advogada e professora nas áreas do direito imobiliário e urbanístico. Espero você na próxima semana. Um abraço e até lá!